assisti a entrevista do presidente Lula e ele, como da sua própria característica, que é um político muito pragmático, né? Ele responde a uma crítica de que existiria um distanciamento do setor, principalmente dos seus representantes no Congresso Nacional, com relação à agenda política do governo. Ele diz o seguinte, ó, no meu governo, das vezes que eu governei o país, o juro foi baixo para que eles tivessem acesso ao maquinário, a balança comercial foi muito favorável às exportações, o ambiente econômico foi favorável, os planos safras todos bateram recordes e atrás de recordes no sentido do financiamento das exportações do agronegócio. Portanto, ele não compreendia essa má vontade do agronegócio com ele, ou com a agenda política do governo. Todas as vezes em que ele governou o país, nós conseguimos impor uma agenda que favoreceu o setor, que favoreceu o crescimento da economia. Portanto, se do ponto de vista pragmático, você não encontra nenhuma razão prática para discordar das ações de governo, sobra uma questão ideológica. Foi isso que ele disse. Isso não é nenhum preconceito, é uma constatação, né? Agora, quando ele fala, o problema é um setor do agro que, em função dessa compreensão do mundo diferente, muitas vezes age contra o Brasil. É só a gente olhar, por exemplo, na CPI do dia 8 de janeiro, grande parte dos financiadores daqueles atos golpistas são algumas pessoas, uma minoria muito pequena, obviamente, que jogaram contra o país, jogaram contra a democracia, jogaram contra as regras constitucionais para financiar alguns golpistas. Então, o que ele está se referindo não é ao setor, mas sim poucos que têm esse tipo de visão que atrasa o país, do meu ponto de vista. Primeiro, eu queria só pontuar algumas questões. Quando o ministro Fávaro reafirma o compromisso do presidente Lula com o agro, é bom a gente entender a dimensão do país. O Brasil tem 800 milhões de hectares. Desses, 300 milhões são capazes de produzir. Porque o resto é mata, é selva, área de proteção, são cidades, enfim. O agro produz em 80 milhões de hectares. Quer dizer, o Brasil produz em 80, o agro produz em 60 milhões, 20 é da pequena agricultura. Portanto, nós temos pelo menos 160 milhões na pecuária extensiva, que são aquelas terras que o cara coloca lá um gadozinho para dizer que produz, mas na verdade o que está fazendo é cuidando da especulação, mas vamos considerar isso como terra produtiva. Mas tem 120 milhões de hectares que não produzem nada. Isso daria para a gente assentar 12 milhões de famílias. Assentar famílias no campo, hoje eu vou dizer, eu não sei se o deputado conhece esse tema, mas na CPI do MST, certamente, que ele coordena, ele deve estar se deparando com essa realidade. Porque a CPI não deve existir só para fazer vídeos, muitas vezes covardes, de alguns deputados que não têm pauta para o Brasil, estão ali querendo buscar likes nas suas redes sociais. Assentar família significa você gerar demanda para a indústria brasileira também, além de gerar alimentos mais baratos. O que o presidente Lula está fazendo é um esforço tremendo aqui no sentido de garantir a capacidade produtiva do Brasil, para o agro e para a pequena indústria. Ninguém fomenta invasão nenhuma. A diferença com relação à propriedade de terra é que uma parte da direita reacionária brasileira acha que isso é um direito divino. Deus não dá terra para ninguém. O direito à terra tem responsabilidade social. E quem diz isso não sou eu ou o pastor da igreja, é a Constituição brasileira. Para garantir a propriedade da terra, tem que respeitar a nossa legislação, tem que produzir, tem que proteger o trabalhador do trabalho escravo, tem que garantir benefício trabalhista. Isso a Constituição está dizendo. A primeira lei nacional que fala sobre direito à terra, a ocupação da terra, da reforma agrária, é o Estatuto da Terra feita pelo Castelo Branco no governo militar. Então não se trata de uma questão só ideológica, é questão de resultado. E é isso que o governo tem dado os gestos, todos. A reforma tributária que está no Congresso Nacional, por exemplo, não onera o agro em nenhuma vírgula. Ao contrário, preserva a conjuntura do agro pagar pouco imposto no país. Porque nós achamos que as exportações são importantes. Tributar os alimentos aumenta a inflação. Então, o presidente Lula tem dado todos os sinais. Essa luta nossa brutal contra os juros, Brasília, significa o agro ter condição de importar maquinários com financiamento nos juros civilizados do exterior para melhorar a sua produtividade, financiar suas exportações de fertilizantes, por exemplo. Todos os gestos do governo têm sido na direção de preservar o interesse nacional do país, criando união, crescimento, porque não tem união sem crescimento, sem dignidade, as pessoas terem condição de criar os seus filhos.
Eu acho que há uma frase que foi dita reiteradamente na campanha, que é o amor venceu. O amor não venceu. Você vê que o Lula segue ainda muito magoado, para não dizer raivoso, com relação àqueles que pensam diferente dele. E contrariando, inclusive, expectativa de pessoas, parlamentares ou não, que foram seus apoiadores. As pessoas apoiaram o Lula, seja dentro da política ou fora, esperando que ele fosse pacificar o país e fosse ter uma atitude grandiosa de um estadista que diz, olha, tá bom, nós temos divergências, mas vamos colocar o Brasil andando para frente. Não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o governo do presidente Lula sendo um governo muito revanchista, mas, sobretudo, esse revanchismo partindo do próprio Lula. É ele que tem sido a força motriz desse sentimento negativo, raivoso, revanchista e que fica patente. Isto é lugar comum em Brasília, comentado de políticos, não políticos, jornalistas e todos aqueles que circundam a política pública, o meio público brasileiro. O caso específico do agro, ele tem, ao contrário do que o Kiko citou, ele tem sim motivos para ter uma insatisfação com o Lula. Não se trata só de uma visão ideológica. Claro, existe uma visão ideológica do agro conservador com relação ao PT? Claro que sim. E ela tem motivos ideológicos, evidentemente. O PT tem bandeiras progressistas, etc., de relativização da propriedade e tudo mais, que são contrárias a uma visão ideológica de direita conservadora. Até aí, problema nenhum. Faz parte você ter correntes distintas na vida pública brasileira. Você não pode querer ter um país monolítico. Agora, quais são as questões concretas que trazem esse sentimento negativo do setor produtivo, do agro, do mundo, do interior do Brasil em relação ao presidente Lula? Primeiro, o enfraquecimento do direito de propriedade através do apoio, evidente apoio, às invasões de propriedade promovidas por todos os movimentos, MST, Frente Nacional de Luta, Via Campesina e tudo mais, a ponto do presidente Lula ter levado à China, na sua comitiva oficial, o Stedley, que é conhecido como um grande agitador. Aliás, na véspera da viagem para a China, o Stedley fez uma declaração conclamando as pessoas a invadirem as propriedades rurais Brasil afora. E o que faz o Lula? Coloca o Stedley na sua comitiva e coloca o Stedley na foto oficial da comitiva. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Por outro lado, vários integrantes do Movimento Sem Terra que coordenavam até um dia antes as invasões Brasil afora passam a ser superintendentes do INCRA também em vários territórios, vários estados brasileiros. Mau recado para o agro. Além disso, essa reiterada fala sobre comportamentos que Lula entende sejam comportamentos inadequados do agro e que não são. Fala da questão ambiental como se o agro fosse denegrir, fosse prejudicar o meio ambiente. Não é verdade. Como em qualquer setor, tem gente que faz coisa errada, mas tem uma grande maioria que faz tudo certo. Então, assim, há uma série... Por exemplo, outro assunto que incomoda muito o agro, essa investida do governo Lula de maneira clara, cabal, através do Ministério do Flávio Dino, contra o direito à legítima defesa no campo. Você tentar retirar os instrumentos para que a pessoa se defenda no campo, na cidade já é grave, no campo é inadmissível. Então, estas questões todas, preconceito contra o agro, incentivo à invasão de terra, retirada dos meios de legítima defesa, uma campanha permanente de denegrir o agro em relação às questões ambientais, enfim, isto gera na população do agro um sentimento contrário ao Lula. O que ele tinha que fazer? O inverso. Se o amor realmente venceu no Brasil, ele tinha que fazer o contrário, apaziguar o setor, se aproximar do setor, fazer gestos. Quem está no poder é ele. Quem tem que fazer o primeiro gesto é ele. E ele não tem feito esse gesto. Portanto, esse sentimento retratado aqui por nós na reportagem, eu quero crer, e não fico feliz em dizer isso, quero crer que tem fundamento. O Lula realmente tem essa postura ruim com o agro, e o agro, evidentemente, responde a essa postura ruim do presidente Lula.